Olá, nós estamos vivendo uma situação inusitada, né? Todos e todas nós estamos vivendo algo que nós não pensávamos em viver. As escolas fechadas, o comércio fechado, as pessoas tentando ficar em casa para se proteger diante de uma pandemia mundial que é a Covid-19, né? Acredito que é algo que é novo, é algo que nos surpreendeu e que de alguma forma nos assusta, né? E todos estamos aí ouvindo todos os dias as palavras surto, epidemia, pandemia. Então, nesta aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o significado dessas palavras e depois vamos conversar também sobre as pandemias ao longo da história. Vamos começar então conversando sobre surto, né? O que é um surto? Um surto ele acontece quando há um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Para ser considerado surto, então, o aumento de casos ele deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Em algumas cidades brasileiras, por exemplo, a dengue é tratada como um surto e não como uma epidemia, né? Porque ela acontece em regiões específicas, num bairro, por exemplo, né? Já a epidemia, que é diferente de um surto, né? A epidemia ela se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões, né? Uma epidemia em nível municipal, por exemplo, ela acontece quando diversos bairros apresentam uma doença, né? Uma epidemia em nível estadual ela vai acontecer quando diversas cidades têm casos e uma epidemia nacional ela acontece quando há casos em diversas regiões do país. Isto aí, nesse sentido, nós temos então uma epidemia. Por exemplo, no dia 24 de fevereiro deste ano, 20 cidades haviam decretado uma epidemia de dengue, né? Já a pandemia, né, que é o nosso terceiro conceito aqui, numa escala de gravidade, é o pior dos cenários, né? Uma pandemia ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, por exemplo, muitos de vocês vão se lembrar, a gripe A ou gripe suína, ela passou de epidemia para uma pandemia quando a Organização Mundial de Saúde começou a registrar casos em todos os continentes do mundo. A AIDS, apesar de estar diminuindo no mundo, também é considerada uma pandemia. E nesse sentido, a Covid-19 é também uma pandemia, né? Porque ela está presente nos 5 continentes do planeta Terra. Nós estamos diante de uma pandemia e não temos um remédio para ela, né? Isto torna mais grave ainda essa situação, né? Uma pandemia para a qual nós não temos remédio, nós não temos vacina e a única forma de erradicar a pandemia é o isolamento social, exatamente porque nós não temos ainda condições de tratar essa doença e se um grande número de pessoas for infectado e precisar ir para, por exemplo, uma unidade de tratamento intensivo, nós não temos leitos disponíveis pelo SUS, né, para toda a população. Por isso, o apelo que é necessário que a gente atenda é este, né? Fique em casa. Agora, as pandemias, elas estão presentes ao longo da história da humanidade. Esta não é a primeira pandemia, né? Nós tivemos, por exemplo, o surto de varíola no Antigo Império, ainda no Egito Antigo, né? Que era uma sociedade teocrática, uma sociedade autoritária, com uma grande aglomeração de escravos e servos, e nós tivemos um grande surto de varíola que atingiu principalmente servos e escravos, mas acabou atingindo também a autoridade do Antigo Egito. Nós tivemos ainda na Idade Antiga um surto de febre tifoide em Atenas, uma cidade grega, durante a Guerra do Peloponeso, né? Nós tivemos posteriormente, no ano 540, já depois de Cristo, a praga de Justiniano, que era o imperador romano, quando marinheiros infectados aí pelas pulgas dos ratos dos navios levaram essa infecção para a terra firme, né, para as cidades quando desembarcaram, e mais de 30 milhões de pessoas morreram. Foi neste momento que uma epidemia se tornou, ao longo da história, pela primeira vez uma pandemia, né, justamente porque nós estamos falando de uma época em que já existiam navegações
ultramarinas, e nós temos então a propagação dessa doença. Depois, já no ano 1346, nós temos a peste bubônica, né, que matou mais de 65 milhões de pessoas. Nós estamos falando da época das cruzadas, de grandes viagens entre Ocidente e Oriente, e novamente foi a pulga, né, dos ratos que causou, né, a questão dessa grande pandemia que foi a peste bubônica. No Brasil, ainda no período colonial, nós também tivemos muitos casos de epidemias e de pandemias. Nós vivíamos numa sociedade que era escravocrata, né? As condições de trabalho, de moradia e de vida dos africanos que foram escravizados aqui, né, fez com que nós tivéssemos diversas enfermidades, né, como cólera, a varíola, a febre amarela, né. Era muito comum, né, para tratar essas doenças, a aplicação, por exemplo, de sangramentos, de sanguessugas, né, para tratar essas doenças. Nos navios negreiros, né, que traziam pessoas que eram escravizadas, né, da África para o Brasil, que é algo muito triste ao longo da nossa história, né, milhões de africanos foram arrancados do seu continente, escravizados e trazidos para o Brasil. A propagação das doenças era muito acelerada, né? De tal forma que cerca de 20% dos africanos morria na jornada 3 meses, né? Uma jornada que durava 3 meses aí numa embarcação em péssimas condições, e seus corpos eram lançados ao mar, né? No século XX, né, no século passado, no Brasil, nós tivemos também um surto de febre amarela nos primeiros anos. Nós tivemos a gripe espanhola, né, que atingiu quase todo o mundo, mas que no Brasil também fez um grande número de vítimas, né? Na verdade, a gripe espanhola, ela causou mais de 75 milhões de mortes, né, numa escala global. Então, nós tivemos um grande número de epidemias no século XX, e isso foi diminuindo a partir do momento em que houve um desenvolvimento científico, a descoberta da penicilina, né, e o tratamento e o surgimento aí de vacinas ficaram mais rápidos, né? Mas durante a década de 1990, já bem mais próximo de nós, né, foi descoberto, por exemplo, o coquetel para controle do vírus HIV, né, que ajudou a salvar milhares de vidas, né, quando acreditava-se até então que aquele vírus mataria um número muito maior de pessoas no mundo. Então vejam, nós temos uma longa história em relação às epidemias e às pandemias. E agora, diante do coronavírus, o que se diz é da importância de nós estarmos nos precavendo e ficando em casa. E há um discurso que diz que nós estamos todos no mesmo barco, precisamos nos proteger. Eu gostaria que vocês vissem esta charge que busca satirizar justamente essa situação. Né, nós temos aqui um personagem com uma cartola representando aí um grande empresário, né, que diz: o momento é difícil, mas estamos todos no mesmo barco. Volte a trabalhar, né? E um trabalhador numa pequena jangada, né, numa condição que não é a mesma do grande empresário que está aí num grande navio, né, ou no submarino. Esta charge, ela foi divulgada em diversos jornais brasileiros nos meses de março e abril, justamente quando estava em questão, né, aquela polêmica de alguns grupos exigindo que as pessoas voltassem ao trabalho, que houvesse a volta aí do comércio, né, que houvesse a volta aí que fosse rompido o isolamento social. Então as pessoas diziam: estamos todos no mesmo barco e precisamos voltar ao trabalho. Essa charge, né, e as charges, elas têm justamente esse objetivo de satirizar uma realidade para nos fazer pensar sobre ela, nos mostra isso, que nós não estamos todos no mesmo barco. Uma outra imagem interessante para discutir também se nós estamos no mesmo barco é esta foto do bairro Morumbi, em São Paulo. Esta é uma foto de aproximadamente 8 anos atrás, o bairro Morumbi, em São Paulo. Nós temos aqui, então, um grande edifício. Nesse edifício nós temos um apartamento por andar. Vocês podem observar, né, à direita da tela, que é um apartamento por andar. Em cada andar nós temos jardim, nós temos piscina. E
no lado esquerdo, uma favela, né, que fica próxima, né, a esse grande edifício. Nós acreditamos, inclusive, que um grande número de pessoas que trabalham nesse edifício vivem, moram, né, nesta favela que está aqui à esquerda. Ora, as condições de isolamento social das pessoas que moram, que têm uma moradia como esta, que é mostrada aqui no canto direito da tela, e as pessoas que moram ou que têm as condições de moradia, como essas que são mostradas no canto esquerdo da tela, não são as mesmas, né? Nesse sentido, é importante a gente ter clareza que a pandemia, ela atinge as pessoas de forma diferente, mas todos nós precisamos nos cuidar, né? E que a pandemia, né, que a propagação das doenças, seja numa epidemia ou numa pandemia, elas estão muito ligadas às condições sanitárias, às condições ecológicas. E por isso, nós queremos terminar, né, esse nosso encontro de hoje, esse nosso diálogo de hoje, com uma pergunta, né, ou com algumas perguntas, né? No seu bairro, no local em que você mora, quais são as condições sanitárias, né? Quais são as condições, por exemplo, em relação à questão da água potável, em relação à questão do esgoto, em relação à questão do lixo, né? Há lixo jogado nas ruas, há mato, há lotes vagos, sujos, que ajudam a propagar as doenças. Todas essas questões estão intimamente ligadas à questão das doenças e do controle das doenças, né? É preciso que cada um de nós, como cidadão, como cidadã, tenha essa consciência das epidemias, das doenças ao longo da história, saibamos que esta pandemia está aí hoje e que ela exige de nós esse cuidado até que tenhamos, né, um remédio, uma vacina contra ela, e que nós saibamos também que o cuidado para que as doenças não se propaguem começa conosco e cuidando do local em que a gente vive e exigindo das autoridades competentes o cuidado com aquele local no qual nós moramos. Nós voltamos daqui a pouco, né, no próximo bloco, para conversar sobre as epidemias ao longo da história.